Você já deve ter ouvido falar no governo do anticristo e também já deve ter ouvido falar em globalismo. A Bíblia fala que o anticristo terá um domínio, um governo ainda. Mas muitas pessoas pensam que esse governo será mundial. Nesse vídeo eu quero mostrar para você que é impossível que se haja um governo mundial, um governo único. É verdade que o globalismo é uma ideia real, existe. Mas o problema é, não existe um globalismo. Existem globalismos. O que nós temos, na verdade, são vários grupos querendo o governo mundial. E esses grupos, eles se auxiliam, eles se ajudam, porque eles têm um ideal em comum, que é o globalismo em si. Porém, cada um quer o governo para si, cada um quer o poder para si. Logo, em um determinado momento, eles irão entrar em conflito. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas nós temos vários tipos de globalismos. Nós temos, primeiro, o globalismo eurasiano, que é aquele globalismo lá da Rússia e da China. A Rússia e a China são grandes parceiros em muitas coisas. E as duas pretendem tomar o mundo. Sim, a Rússia ela quer dominar o mundo. Só que a visão que a Rússia tem é uma visão muito religiosa, por assim dizer. É quase que um fascismo por essa questão religiosa. A Rússia pretende tomar partes de terra aos poucos e criar algo maior. Ela quer expandir o seu território e assim dominar todo o planeta passo a passo. A China também quer dominar o mundo. Porém, a China ela não pensa como a Rússia em expandir passo a passo o seu território, tomando, dominando aqueles lugares que estão à sua volta. A China vai comprando o país, ela vai comprando lugares específicos, ela vai fazendo com que os países dependam dela. Em um determinado momento, a China e a Rússia vão entrar em um conflito. Em um determinado momento, a China vai tentar comprar a Rússia e a Rússia vai tentar tomar a China. Olha, imaginemos que a China consiga dominar todos os países. Ela consiga basicamente se tornar dona, ter todos eles na mão. Um dia, eles vão se voltar para a Rússia. Aí nós teremos um quebra-pau sem igual. Duas grandes potências entrando numa grande guerra. E eu acho até que a Rússia pode vencer. Bem, além desse globalismo eurasiano, que é a China e a Rússia, eles têm mais ou menos ali o mesmo ideal, porém eles vão caminhar de formas diferentes e eles se apoiam, por enquanto, pelo menos. Nós temos também o globalismo ocidental, que é, você já deve ter ouvido falar, né, que o George Soros, por exemplo, interfere em várias coisas aqui no Ocidente. Você já deve ter ouvido falar que o Bill Gates interfere em muitas coisas. Você já deve ter ouvido falar nos Rockefellers, no grupo Bilderberg. Você já deve ter ouvido falar em vários outros nomes, né, que uma coisa aqui, outra coisa ali, eles sempre aparecem ali por trás, manipulando grande parte da sociedade. E além disso, nós temos, por exemplo, a ONU, que é uma instituição claramente globalista, e tenta sim controlar o que o mundo está fazendo. Nós temos a OTAN. Enfim, aqui no Ocidente nós temos diversos braços, diversos tentáculos do globalismo. Mas não se engane, essas pessoas não são um grupinho de amiguinhos que querem a mesma coisa e eles estão trabalhando unidinhos ali, com muito amor e carinho, porque eles se amam e querem que todos eles dominem o mundo. Não. Todos eles querem dominar o mundo, sim. Mas cada um quer dominar a sua maneira. E eles vão se apoiar no que eles puderem. Eles vão se ajudar no que eles puderem. Mas em um determinado momento, também eles entrarão em conflito. Imagine que, por exemplo, uma parte desse grupo consiga dominar grande parte do Ocidente. Aí. A outra parte também vai tentar dominar a outra parte do Ocidente. E aí, primeiro, essa briga pelo Ocidente vai, em um determinado momento, vai entrar em conflito. Primeiro toma-se o Ocidente, depois eles vão tentar tomar o mundo. Tá? Então, nem o Ocidente está, de fato, tomado. Eles estão tentando tomar, tá certo? E aí nós temos o terceiro tipo de globalismo, que é o globalismo islã. Sim, meu amigo, se você não sabe, os muçulmanos pretendem tomar todo o mundo. Eles acreditam piamente que a redenção desse mundo só se dará quando todo o planeta se tornar islã, quando todos se converterem ao islamismo ou morrerem, certo? Então, se converte ou morre. O islamismo é, sem sombra de dúvida, o globalismo mais selvagem que existe, porque eles estão dispostos a morrer e a matar para chegar a esse plano. Agora, olha só, esses três grupos de globalismo, todos eles querem dominar o mundo, e mesmo entre aqueles que estão do seu próprio lado ali, eles vão entrar em conflito em qualquer momento, tanto o eurasiano quanto o ocidental, e até dentro do próprio Islã, eles entrarão em conflito, já que eles estão sempre em conflito, até entre eles próprios. Agora, mais do que isso, você consegue imaginar, de alguma forma, o globalismo ocidental dominando o islamismo? Você consegue imaginar, de alguma forma, essas ideias aqui do Ocidente? Porque como que os ocidentais, o globalismo ocidental, pretende dominar o mundo?
criando caos, criando confusão, trazendo ideologias, né? Você acha que lá no islamismo, ou mesmo lá entre os eurasianos, lá na Rússia, lá na China, entre essas ideias aqui do Ocidente, você acha que eles conseguem implantar essas ideias daqui, lá? Ideologia de gênero, feminismo. Você acha mesmo que essa cultura ocidental entra em um desses dois grupos? É óbvio que não. Você acha mesmo que a Rússia e a China conseguirão comprar, tomar um pedaço de terra dos muçulmanos sem ter que entrar num grande conflito armado? É claro que não. Também você acha que os muçulmanos vão conseguir, de alguma forma, tomar o Ocidente aqui, a não ser que seja por meio de uma grande guerra? É claro que não. Logo, todos esses globalismos, eles vão se ajudar. Você já deve ter percebido que a esquerda aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas a esquerda aqui no Ocidente todo, eles apoiam muito mais os muçulmanos do que os judeus, por exemplo. Qualquer esquerdista que você conversar vai dizer que prefere muito mais o islamismo do que os judeus. Por que eles têm isso na cabeça? Porque todos eles têm o mesmo inimigo em comum. Eles pensam que, por exemplo, aqui um esquerdista aqui no Brasil, ele pensa que os judeus são um povo machista, são um povo homofóbico, são um povo patriarcal. Mas eles não sabem. Você pode conversar com um esquerdista e você vai ver que ele não sabe que lá no Oriente, Israel é o único país que tem parada gay, por exemplo. Eles não sabem disso. Mas no país muçulmano é inaceitável. Eles são punidos com prisão e às vezes até com a própria morte. Eles não sabem disso. Mas todos esses globalistas, eles têm um princípio, eles têm algo que todos eles se unem para combater, que é o cristianismo e o judaísmo. Então todos esses globalismos, sim, todos eles são obras de Satanás, todos eles são ideologias do diabo, e por isso eles têm o mesmo desejo, destruir o cristianismo e destruir o judaísmo. Por isso, sim, eles vão caminhar unidos por enquanto até destruir o cristianismo e o judaísmo. Mesmo a Rússia, que é cristã, por assim dizer, né? A Rússia ela tem 80% da sua população é cristã ortodoxa, eles desprezam o restante do cristianismo. Então, sim, eles vão continuar unidos de alguma forma, eles vão se apoiar de alguma forma para destruir esses dois grandes pilares do mundo, que é a cultura cristã e a cultura judaica. Nesse sentido, todos eles são obras de Satanás. Porém, nunca haverá um único governo, certo? O que vai acontecer, certamente que deve acontecer, é que quando aparecer o anticristo, quando ele se levantar, eles vão apoiar ele de alguma forma. Por quê? Porque o intuito, o desejo do anticristo vai ser aquilo que agrada a todos eles, que é destruir os judeus e também destruir os cristãos. Mas imaginar que o anticristo vai governar todo mundo, que ele vai reinar e liderar todo mundo, é algo inconcebível. Não tem como isso acontecer. É muito possível que, você deve ter percebido que lá em Apocalipse capítulo 13, é falado de duas bestas. Então, uma besta, a besta que sai do mar, é o governo, não é o anticristo, é o governo do anticristo. E aí sai uma outra besta da terra. Esta outra besta, provavelmente, é um outro governo que vai apoiar o governo do anticristo. Então, haverá o governo do anticristo, certo? Ele não será mundial. E haverá um outro governo que vai apoiar o governo do anticristo. Na minha concepção, é muito possível, eu acredito muito nisso, que o governo do anticristo será muçulmano. O anticristo será um muçulmano. Eu acredito demais que esta besta, que é o reino do anticristo, ela virá do Islã. E então, a outra besta que vai apoiar, que vai fazer com que todo mundo respeite essa outra besta, que vai apoiar ela, é aqui o Ocidente, o governo do Ocidente, certo? É o governo ocidental. Por que eu acredito que é o Ocidente e não é lá o eurasiano? Porque lá, o eurasiano, né, tanto a China quanto a Rússia, eles já perseguem os cristãos mais abertamente. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Ocidente, nós temos uma perseguição, mas ela é muito mais moderada, é uma perseguição de ideias, de humilhação. Agora, lá não, lá eles são perseguidos com pena de prisão e às vezes de morte, certo? Então, globalismo existe? Não, existem globalismos, tá? São várias ideias aí que em determinado momento entrarão em conflito. Todos eles querem tomar todo o poder, mas jamais conseguirão, porque eles são fortes e quando eles se enfrentarem, vai dar muita briga mesmo. O anticristo vai dominar? Vai dominar grande parte, será apoiado também, mas ele jamais terá um governo único, tá certo? Espero que você tenha entendido e se você entendeu, deixa para mim aqui um comentário, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações e até um próximo vídeo.